Olá família, mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Sou o professor Marcos Paulo e ainda me encontro na cidade do Recife, a nossa querida capital, a Veneza brasileira. Acabo de me deslocar do bairro de Bibiribe, da Praça da Convenção, para lá registrar a bravura dos goianenses na Convenção de Bibiribe, que expulsou o governador português Luís do Rego, inimigo de Goiânia. E ainda em terras do Recife, nos encontramos com as devidas licenças na Academia Pernambucana de Letras, esta instituição literária sem fins lucrativos, fundada a 26 de 1 de 1901, por Carneiro Vilela e outros escritores pernambucanos. Com as devidas licenças, nos encontramos diante do busto, ao lado do busto de Adelmar Tavares, este goianense de coração, para fazer um registro, prestar uma justa homenagem neste lugar de culto à literatura, de culto ao saber. Com o acompanhamento da equipe deste local, nós queremos prestar esta homenagem a este goianense de coração. Em minhas mãos, um breve histórico de sua vida que faço questão de ler neste vídeo para os devidos registros. Adelmar Tavares. Adelmar Tavares da Silva Cavalcante, ou Adelmar Tavares, foi advogado, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro, jurista, magistrado, poeta, seresteiro e trovador. Nasceu na cidade do Recife, em 16 de fevereiro de 1888 e faleceu no Rio de Janeiro, em 20 de junho de 1963. Chegou em Goiânia com 6 meses de idade, onde viveu toda a sua infância e parte da sua adolescência. Sua família vivendo em Goiânia. Nós acreditamos que apenas por questões de segurança da família, ele foi trazido para que pudesse nascer no Recife, com mais tranquilidade e sossego de sua parentela. Mas logo nos primeiros meses é levado para Goiânia para viver sua infância e sua adolescência. Morava no casarão da Rua Poço do Rei, que foi declarado de utilidade pública e desapropriado no ano de 1988 pelo então prefeito do município, Dr. Arlando de Albuquerque Gadelha. Neste prédio, neste antigo casarão, hoje funciona o Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiânia, o IAGO, do qual eu sou membro restaurador. O município chegou a ingressar com ação expropriatória da casa que lhe serviu de residência na Rua do Poço do Rei, em cujo procedimento judicial obteve a liminar, se imitindo na sua posse. Porém, a administração sucessora não lhe deu sequência. O valor da avaliação do imóvel àquela época foi depositado em juízo por determinação judicial, mas não se sabe que fim foi dado à importância referida, se sabendo apenas que houve o período de desistência da ação de desapropriação homologada pelo juiz. Um registro sobre os trâmites daquele imóvel à época. Adelmar Tavares ocupou os seguintes cargos: professor de Direito Penal da Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro, promotor público adjunto em 1910, curador de resíduos e testamentos em 1918, curador de órfãos de 1918 a 1940, advogado do Banco do Brasil de 1925 a 1930, desembargador da Corte de Apelação do Distrito Federal em 1940 e presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 1948 a 1950. Conhecido como Príncipe das Trovas, o Príncipe dos Trovadores, foi membro da Academia Brasileira de Letras e o único trovador a exercer a presidência da mesma. Mesmo radicado no Rio de Janeiro, retornava sempre a Goiânia e era recebido com solenidade. Contam os mais velhos que muitas vezes nessas ocasiões de seu retorno à Goiânia, o assistiram na varanda do casarão da Rua do Poço do Rei, discursando para a comunidade presente. O seu pai foi sepultado no cemitério de Goiânia
e Adelmar Tavares, do Rio de Janeiro, se correspondia com o senhor Duval Correia de Andrade, o grande farmacêutico goianense apaixonado, Duval Correia de Andrade, lhe transferindo recursos financeiros para a conservação do túmulo que se situava do lado esquerdo da entrada do cemitério. E, lamentavelmente, como os demais túmulos históricos, encontra-se no mais completo e absoluto abandono no cemitério público de Goiânia. Neste vídeo, o nosso apelo para que também o túmulo do pai de Adelmar Tavares, diante do busto, do qual nós nos encontramos ao lado do seu busto, que o túmulo do seu pai lá no cemitério de Goiânia possa ser preservado para salvaguardar assim a memória do nosso povo. No túmulo do seu genitor, por ele foi gravada a parte final de um de seu poema feito por ocasião da morte do mesmo. Adelmar Tavares fez um poema homenageando o seu pai e parte deste poema está gravado lá na sepultura. Vejamos a importância histórica deste túmulo para a história de Goiânia. Há alguns dias, quando acompanhei o sepultamento de João Carlos de Mendonça, Jotinha Carlos, visitei o túmulo do pai de Adelmar Tavares e mais uma vez tive a tristeza de me deparar com a dificuldade de proceder à leitura do poema, que ficou gravado pelo poeta, porquanto sequer houve a preocupação de torná-lo visível. O final do poema, que ainda resta gravado no túmulo de seu genitor, está mais ou menos assim redigido. Meu pai desceu de branco, ele foi dormindo, fechou-se a terra e nunca mais vi meu pai. Dr. Paulo Roberto Tavares, conhecido como Paulo Balinha, Dr. Paulo Balinha, competente, advogado, conhecido na histórica e lendária cidade de Goiânia pelo seu trabalho, dedicação à nossa história, ao nosso povo. É dele a expressão: deixei a minha rede lá na sala e parti com vontade de ficar. Deixei a minha rede lá na sala e parti com vontade de ficar. Ouvi esta expressão de Paulo Balinha e achei pertinente por demais, porque é uma frase que sintetiza a saudade de todos aqueles e aquelas que, em busca de novas oportunidades ou por circunstâncias familiares, profissionais ou as mais diversas, têm que deixar o solo sagrado de Goiânia, mas que mesmo morando distantes ou no mesmo estado, ou em estados ou países os mais diversos, a saudade ainda é grande do solo sagrado da lendária e histórica cidade de Goiânia. Ao Dr. Paulo Roberto Tavares, o Dr. Paulo Balinha, a nossa gratidão por esse histórico da vida do grande trovador Adelmar Tavares, que, como nós vimos, não nasceu em Goiânia, mas a sua família lá viveu. Foi trazido para nascer no Recife, mas logo nos primeiros meses a família o leva de volta para Goiânia para que lá pudesse viver a sua infância e parte da sua adolescência. Quando vai para o Rio de Janeiro, quando viaja, se profissionaliza, escreve seu nome na história, sempre recorda-se de Goiânia e visita a nossa terra declamando da varanda do casarão as suas trovas, os seus versos, as suas poesias para o deleite da nossa população. Na minha obra Goiânia, Tradição e Oralidade em Quadrinhos, eu faço questão de registrar as suas apresentações no antigo casarão do Poço do Rei e, sobretudo, o orgulho de todos nós goianenses ao dizermos que um goianense de coração chegou a presidir a Academia Brasileira de Letras. É motivo de profundo orgulho estarmos ao lado deste busto, que eu já ouvi relatos que este busto, posto em lugar de honra na entrada da Academia Pernambucana de Letras, foi doação de um prefeito de Goiânia. Nos ajude a identificar, a saciarmos esta curiosidade. O canal do YouTube Águia de Goiânia existe para isto,
para este intercâmbio cultural. Não é propósito nosso, de forma alguma, darmos aula de história. Não, de jeito nenhum. Mas apenas espalhar sementes, espalhar fragmentos, juntar o quebra-cabeça, montar essa história extraordinária. Onde tiver fragmentos da nossa história, nós lá chegaremos. Em qualquer parte do estado de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Aos poucos, contando para o nosso povo, fazendo o que o doutor Alcides Rodrigues de Sena nos pedia, dando um beliscão na memória de Goiânia. Então você que me assiste, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like, seu joinha, é importante para o canal manter-se no ar. Acrescente informações, deixe seus comentários. Desde já agradeço a você que compartilha o nosso trabalho. Já ganhamos 1K, mais de 1.000 inscritos, quase 25.000 visualizações, e isto é muito gratificante, pois o nosso trabalho é totalmente voluntário. Aproveito para dizer a você que me assiste, que queira contribuir, participar, deixar o nome de sua família, do seu empreendimento comercial, da sua empresa, do seu comércio, da sua indústria, de forma perpétua nos nossos vídeos, fique à vontade. Venha ser parceiro nosso, pois o nosso trabalho não tem outra finalidade a não ser glorificar e exaltar o nome de Goiânia. Nesta tarde, ao lado do busto do grande príncipe dos trovadores, deste goianense de coração que só fez nascer no Recife, Adelmar Tavares, prestar-lhe justa e merecida homenagem. Diante deste busto, que você que nos assiste nos ajudará a identificar esta fala dos mais antigos, que um ex-prefeito de Goiânia fez a doação deste busto, hoje posto à entrada da Academia Pernambucana de Letras. O nosso muito obrigado à senhora Amanda, que nos acolheu muito bem, pelas licenças que nos foram concedidas para que pudéssemos adentrar neste espaço e aqui fazer resplandecer a história de Goiânia, pois a história da nossa cidade orgulha Pernambuco, engrandece o Brasil e nos faz, como Adelmar Tavares fazia, vibrar de alegria e de emoção, pois é de sua autoria o inesquecível poema Sinos de Goiânia, onde ele vai mostrar que os sinos da nossa cidade, das antigas igrejas, de forma cadenciada, ritmava o vai e vem, o cotidiano, o dia a dia do nosso povo. Que pena hoje não escutarmos mais os sinos saudosos da cidade eterna e gloriosa que é Goiânia, cantada e decantada pelo príncipe dos trovadores Adelmar Tavares, nascido no Recife, mas goianense de coração, apaixonado pelo solo sagrado de Goiânia. Vamos juntos, firmes, no canal do YouTube Águia de Goiânia, que só tem esta finalidade: glorificar e engrandecer a nossa história. Agradecendo a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, que nos apoiam e que fazem este intercâmbio cultural e histórico. Finalizo agradecendo a todos vocês mais uma vez e, sobretudo, a Messias, a Vanesca e toda a diretoria do Simprong, Sindicato dos Professores e Profissionais da Educação, por nos apoiarem desde o primeiro instante que começamos com este trabalho. A diretoria do Simprong e a todos os goianenses que residem na nossa cidade ou em outras partes do Brasil e do mundo, que se congratulam, que elogiam, que participam, que apoiam esta empreitada que vai seguir firme, glorificando e exaltando o nome de Goiânia, cidade eterna e gloriosa, terra de gigantes, terra de Adelmar Tavares, este goianense, este imortal goianense de coração.